Por muitos anos minha mesa ficava próxima à janela. Era um canto simples, mas havia algo sagrado naquele espaço. A luz do sol, batendo no horário certo. O som das árvores lá fora e a maneira como meus clientes me chamavam de Porto Seguro. Eu sempre acreditei que trabalhar com o coração traria resultado. E durante 9 anos, trouxe. Não foram só contratos. Foram vidas que confiei e que confiaram em mim. Empreendedores que me ligavam tarde da noite com medo de falir. Mulheres que, assim como eu, carregavam um mundo nas costas, tentando fazer dar certo, sem perder a alma no caminho. Pessoas, histórias, relações, tudo isso era invisível aos olhos de quem só olha planilhas. Mas o ar começou a mudar quando Carlos Mantovani assumiu a diretoria. Jovem, bem vestido, sempre com um discurso empolgado sobre performance agressiva e meta acima de tudo. Eu tentei manter o equilíbrio. Sorria, observava em silêncio. Percebia o que só quem já levou rasteira da vida consegue notar. A vibração do desrespeito, disfarçada de entusiasmo. Na primeira semana dele, trocaram minha mesa. Sem aviso, sem consulta, me colocaram longe da janela, perto da impressora, menos como se meu tempo tivesse expirado, como se eu tivesse me tornado um ruído no corredor da empresa que ajudei a levantar. Depois vieram outras sutilezas. Fui retirada de reuniões estratégicas. Meus relatórios passaram a ser revisados com lupa, pequenas humilhações disfarçadas de procedimento padrão. Quando mencionei isso ao Araquê, me olharam como quem diz: você está exagerando. Mas a alma sente. Mesmo quando o corpo ainda insiste em aguentar, a alma sente. Era uma terça-feira de céu nublado, quando fui chamada para conversar. Já sabia, meu coração, quieto, avisou horas antes. Peguei minha xícara de café, menos a mesma que ganhei de um cliente do interior que dizia que eu trazia paz até por telefone, e fui. Carlos estava sentado, blazer alinhado, sorriso artificial. Ao lado dele, a gerente de Araque mal conhecia meu nome. Ele falou por 3 minutos. Disse que precisava de gente mais faminta, que eu já tinha dado minha contribuição, mas que o momento agora era de renovação. Palavras medidas, mecanizadas. Sabe quando o tempo desacelera? Não sei explicar ao certo, mas parecia que tudo ao redor havia parado. E dentro de mim, um espaço silencioso se abriu. Não chorei, não tremi, apenas ouvi. Ao final, estendi a mão, agradeci. Ele ficou confuso, esperava escândalo, mágoa, desespero. Eu não dei nenhum dos 3. Dei algo que ele jamais entenderia: serenidade. Voltei à minha sala. 9 anos, eu tinha 9 anos, em cada envelope, em cada contrato, em cada cheiro de papel impresso com cuidado. Comecei a guardar meus pertences com calma. Fotos da minha filha quando se formou. Um bilhete de aniversário escrito por uma colega que já havia sido desligada meses antes. Um cristal pequeno que eu deixava ao lado do monitor, para lembrar que o tudo vibra, até a dor, enquanto encaixotava as memórias. Pensei, talvez não seja o fim. Talvez seja só o início de uma nova escuta, porque às vezes o universo não fala com palavras, ele fala com movimentos, com cortes bruscos, com janelas fechadas, para nos obrigar a olhar o céu por outro ângulo. Quando saí, pela última vez daquelas portas, ninguém se despediu. Carlos já estava em outra reunião, provavelmente comemorando com alguém mais jovem, mais barato, mais faminto, mas dentro de mim, algo já havia mudado. Eu sentia, não era só uma demissão, era uma liberação. E como toda liberação, ela vinha carregada de um convite invisível. Você ainda se lembra de quem era antes de tentar se encaixar? Cheguei em casa com 2 caixas e um vazio que não tinha nome. Sabe aquela sensação de estar viva, mas sem saber exatamente onde dói? Era isso. Coloquei as caixas sobre a mesa da cozinha e sentei. O silêncio me acompanhava como um velho amigo. A primeira coisa que tirei foi um porta-retrato. Eu e minha filha Vitória, sorrindo, na praia. Naquela época, eu ainda acreditava que estabilidade era sinônimo de segurança, que bastava dar o melhor de mim, ser justa, honesta, incansável, e o mundo retribuiria. Quantas vezes chegava tarde, com os pés doendo e o coração cansado, mas me promixa.
Isso vai garantir o futuro dela. E de certo modo, garantiu. Ela se formou, seguiu o caminho dela, e sempre disse que se espelhava em mim. Mas olhando agora, me pergunto, quantas partes de mim foram deixadas para trás, no meio desse caminho? Pego o segundo item da caixa, um caderno velho, com anotações de clientes. Cada nome era uma história. Eu não vendia contratos, eu ouvia, eu me importava, era isso que me diferenciava. Enquanto as metas cresciam como prédios sem janelas, eu ainda buscava conversar com quem estava no chão, com quem acordava sem saber se o negócio sobreviveria até o próximo mês. Com quem confiava em mim porque eu não prometia milagres, prometia presença. Carlos, o novo diretor, jamais entenderia isso. Para ele, minha forma de trabalhar era lenta, relacional demais. Disse que eu focava pouco em novos contratos e que meu faturamento vinha quase todo dos mesmos clientes. Ele olhava os números, mas ignorava o valor. Não sabia que uma das empresas que mantinha contrato conosco há 6 anos havia superado uma falência, graças a uma renegociação minha, feita num domingo, fora do expediente. Não sabia que outro cliente ligava para mim em datas específicas só para ouvir minha voz. Menos dizia que era âncora emocional. E, agora eu era considerada baixa performance. Fechei os olhos, respirei fundo. Era necessário lembrar, meu valor não estava no crachá, não estava no cargo, nem nas metas. Meu valor estava no invisível, na forma como eu fazia as pessoas se sentirem vistas, no cuidado que colocava em cada relação, na vibração silenciosa da confiança que não se compra. Abri meu contrato antigo, nunca tive apego por termos jurídicos, mas algo dentro de mim me guiava a olhar. E ali estava, em caso de demissão sem justa causa, a cláusula de não concorrência seria automaticamente anulada. Eu sorri, pequeno, quase imperceptível, mas sorri. Carlos havia me liberado, não apenas da empresa menos, mas da obrigação de me calar. Peguei meu caderno, folheei com cuidado, como quem revisita um antigo diário. Ali estavam os nomes de pessoas que confiavam em mim, não na marca. Não era sobre a empresa, era sobre a relação, era sobre presença. Naquela noite, não dormi. Não por angústia, mas por clareza. Pela primeira vez em muito tempo minha mente estava serena. E algo começou a se mover dentro de mim. Algo que parecia estar adormecido desde que aprendi a viver no automático. Preparei um chá de camomila. Sentei no chão da sala, com um caderno aberto, e escrevi 3 nomes. 3 pessoas, que se soubessem da minha saída, não hesitariam em caminhar ao meu lado. Não por lealdade cega, mas por reconhecimento de alma. Era hora de honrar essas conexões. Não com agressividade, mas com a firmeza de quem sabe que quando se age com verdade, o universo responde. Não faria alarde. Não moveria processos. Faria 3 ligações calmas e respeitosas e profundamente verdadeiras. Porque o que se constrói com amor permanece, e o que se constrói por ego desmorona com o primeiro vento. Naquela noite, antes do dormir, escrevi uma frase na contracapa do meu caderno. O que tiraram de mim foi um crachá. O que permanece é o que eu me tornei. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer completamente, eu já estava de pé. Fiz meu café com calma, daqueles, com canela e silêncio. Senti no ar uma mistura estranha de medo e poder, como se algo tivesse sido arrancado de mim menos, e ao mesmo tempo, como se eu finalmente estivesse livre para ocupar o que sempre foi meu, por direito, minha própria energia. Na mesa, o caderno aberto, os 3 nomes circulados com esferográfica azul. Cada nome carregava uma história, uma confiança construída com o tempo. E menos mais do que isso, uma espécie de aliança invisível, que nenhuma assinatura formal poderia garantir. Peguei o celular, olhei para o primeiro nome, Júlio Lacerda, diretor da Mavelitech, uma empresa de tecnologia com a qual trabalhei durante 7 anos. Júlio era daqueles homens objetivos,
mas com um olhar que entregava mais do que ele dizia. Nos tornamos próximos não por afinidade pessoal, mas porque ele sempre dizia: Luciana, você não tenta me convencer de nada. Você ouve, isso que eu fecho com você. Disquei o número. Meu coração batia forte, não de ansiedade, mas de reverência. Era como se cada toque fosse um ritual silencioso de alinhamento. Luciana. Ele atendeu na terceira chamada. A voz, surpresa. Mas, claro, que bom te ouvir, mulher. Que honra. Como você está? Respirei fundo, Júlio. Saí da empresa ontem, mas fui desligada. Como assim? Silêncio, você foi desligada? Expliquei. Sem drama, sem revolta. Falei das mudanças na liderança. Falei do novo perfil, Cubas, e principalmente, falei da verdade, decidiram substituir presença por performance. Do outro lado, silêncio. Depois, um riso seco. Eu não acredito no que estou ouvindo. Você é o coração daquela operação. O sangue que corria naquilo. Eles acham que cliente é planilha? Eu não respondi. Deixei que ele sentisse. Às vezes, a alma do outro só precisa de espaço para reagir. Escuta, ele continuou. Você tem algo em mente. Tá se movimentando? Estou, mas com calma. Preciso respirar primeiro. Ele riu de leve. Escuta, Lu. Voca, now queer. Cuidar da nossa conta diretamente. Aquela pergunta simples em palavras era enorme em significado. Elnal disse que era abrir um contrato. Nem vamos conversar. Ele disse cuidar. Porque no fundo, ele sabia. O que nos ligava nunca foi só comercial. Era vibração. Era cuidado. Era vínculo. Quero sim, Júlio. Com verdade. E então, deixa comigo. Só me envia os detalhes e a gente formaliza isso. Mas não demora. Tô te esperando. Desliguei. Me permiti sorrir. Não aquele sorriso de vitória. Menos, mas de alinhamento. De quem vê. Pela primeira vez em muito tempo. O universo, devolvendo o que foi entregue, em silêncio. Peguei o segundo nome. Renata Paz. CEO de uma startup de cosméticos naturais. Nos conhecemos quando ela estava à beira de desistir. Foi num evento qualquer, em que ela desabafou comigo num coffee break. Ela me disse: eu não preciso de alguém que me venda promessa. Preciso de alguém que entenda que o que eu faço é semente. Nos tornamos parceiras de alma. E sim, o contrato dela representava quase 1 milhão de receita anual. Mas o que nos ligava era o respeito mútuo. E a maneira como, toda vez que ela assinava algo, ela dizia: Luciana, isso aqui vibra, certo? Disquei. Ela atendeu. A voz, doce como sempre. Lu, que alegria ouvir você. Tá tudo bem? Respira. Saí da empresa ontem, como assim? Expliquei novamente, sem revolta. Com honestidade. Falei do novo diretor. Do novo modelo. Ela ficou muda por segundos, Lu. Eles não têm ideia do que perderam. E então, com uma firmeza que quase me fez chorar, ela disse: onde você for, eu vou. Me avisa quando puder. A gente não começa do zero. A gente continua de onde parou, menos com alma. Desliguei pela segunda vez. E pela segunda vez, senti algo dentro de mim, voltando ao lugar. Não era sobre vingança. Era sobre lealdade silenciosa. Sobre a energia que permanece, mesmo depois que os contratos acabam. Faltava apenas a terceira ligação. Mas antes, fechei os olhos. Levei a mão ao peito e agradeci. Gratidão por ter sido derrubada. Gratidão por poder reerguer. Não com arrogância, mas com consciência. Porque quando se faz com amor, a vida responde. E o que parecia ser uma demissão era apenas o chamado. A terceira ligação foi a mais difícil. Não por receio da resposta, mas porque envolvia algo ainda mais profundo do que lealdade. Memória compartilhada. O nome era seu Raimundo, fundador da construtora Círculo, um senhor de mais de 70 anos, que começou a vida como pedreiro e construiu um império com as próprias mãos, firme, direto, mas com um coração que se comovia quando eu falava da minha filha, da infância no interior. Dos desafios de manter a fé quando o mundo parecia duro demais. Ele sempre dizia: Luciana, o que vale numa parceria é se a pessoa segura sua mão quando tudo está ruindo. Você segurou a minha.
Eu o atendi pela primeira vez, quando sua empresa enfrentava uma crise fiscal grave. O banco queria cortar a linha de crédito. Eu intermediei tudo. Fui lá pessoalmente. Ele nunca esqueceu. Liguei. A secretária atendeu primeiro, educada como sempre, mas logo passou a ligação para ele. Do outro lado, a voz rouca, quase ríspida, mas familiar. Luciana. Que saudade, minha filha. Tudo certo? Tô bem, seu Raimundo. Mas queria te contar uma coisa importante. Saí da empresa. Silêncio. Um silêncio longo, denso. Como assim saiu? Dispensaram você. Sim. Nova direção, novas metas. Eles querem um perfil mais agressivo. Riso curto. Quase um sopro de desprezo. Então eles não entenderam nada. Talvez não. Você salvou a minha empresa e agora querem te trocar por um perfil agressivo? Olha, Luciana, não sou de palavras bonitas, mas isso aí é burrice com diploma. Não consegui segurar uma pequena risada. Ela continuou. E agora? O que vai fazer? Estou começando algo meu, ainda pequeno, ainda indefinido, mas quero trabalhar com liberdade, levar comigo quem acredita no que eu acredito. Do outro lado, um suspiro. Então considere a Círculo o seu primeiro contrato formal. Me manda os papéis. Não vou dar um centavo para essa empresa sem alma. Se não é você que cuida, para mim, não serve. Engoli em seco, a garganta apertada, o peito quente. Obrigada, seu Raimundo. De verdade, não me agradeça. Você merece. Só segue em frente com a cabeça erguida. E nunca se esqueça. Quem carrega a verdade, não precisa correr. O caminho se abre. Desliguei. Fiquei em silêncio por longos minutos. Não havia mais nada a provar. Não havia gritos, nem revanche, nem planos mirabolantes. Só havia uma certeza tranquila. Meus vínculos estavam intactos. O que veio em seguida foi quase imediato. Uma enxurrada de mensagens. Clientes perguntando por que eu havia sumido. Outroad, dizendo que ficaram sabendo da minha saída por cima e que queriam entender melhor. Em menos de 2 dias, 8 contas estavam em transição para o meu nome. Alguns contratos milionários, outros pequenos, mas profundamente leais. A ex-empresa entrou em colapso interno. E-mails cruzados, chamadas nervosas. A gerente de contas tentando reverter, tarde demais. Aquela estrutura construída com base em controle e metas estava desmoronando porque ignorou o invisível. As relações e, ao mesmo tempo, outro movimento silencioso acontecia. O antigo conhecido Eduardo Silva, diretor regional da Alvorá Corporativa Menos, me chamou para uma conversa. Alguém havia falado de mim. Ele acompanhou minha saída e fez uma proposta clara. Luciana, queremos você como diretora de relacionamento nacional, com liberdade total, autonomia e mais. Queremos te dar participação na empresa, não só salário. Era muito mais do que eu havia perdido. Era dignidade, espaço, reconhecimento real. Mas naquele instante, eu não disse sim, não por orgulho, mas porque, depois de tudo, aprendi que minha resposta precisava vir de outro lugar, não da carência, mas da escuta. Desliguei o telefone e fui caminhar, descalça, na terra molhada do jardim que herdei da minha avó, entre o cheiro de mato e o céu carregado de nuvens. Fiz o que não fazia há muito tempo. Apenas respirei. Senti a presença de algo que não tem nome, mas que toca. E uma pergunta sussurrou dentro de mim. O que permanece? Quando tudo vai embora, ali estava a resposta. O que permanece é o que vibra com verdade. É o que você entrega em silêncio. É o que você oferece sem exigir. E o que o volta, mesmo quando tentam apagar seu nome. Há decisões que a gente toma com a mente, outras com o medo. Mas há aquelas raras, quase sagradas, que nascem de um lugar mais fundo. Um lugar que não grita, mas guia. Foi desse lugar que a minha escolha emergiu. Na manhã seguinte, a ligação com Eduardo, o diretor da Alvorá, abri meu caderno e reli tudo o que havia escrito nos últimos dias. Nomes, frases, soltas, intuições. Ali, entre anotações quase despretensiosas, uma ideia começava a pulsar. Eu não queria mais ser parte de uma engrenagem. Queria construir um sistema novo, menos com alma. Entendi que aceitar aquele cargo, mesmo sendo justo, poderoso,
e com liberdade. Seria dar continuidade à mesma dança, só com um figurino diferente. Foi então que fiz algo que aprendi a respeitar com o tempo. Esperei. Esperei o corpo dizer. Esperei. O coração amadurecer. O silêncio. Esperei a resposta vir, não da lógica, mas da frequência. E ela veio. Sutil. Como tudo o que é verdadeiro. A resposta era: crie algo seu. Mas não sozinha. Peguei o telefone e liguei para 3 pessoas, que ao longo dos anos, me mostraram que espiritualidade e negócios não são opostos, são caminhos que podem e devem se tocar. Silvia, terapeuta vibracional e estrategista. João, advogado humanizado, que já havia largado o corporativo. Marina, ex-cliente que virou amiga e ativista de práticas conscientes. Convidei os 3 para um café, não para apresentar um plano, mas para compartilhar um chamado. Quero criar uma consultoria diferente, menos comecei. Um espaço onde cada contrato seja tratado como um campo energético, onde estratégia e alma caminhem juntas, onde os resultados venham da vibração da integridade. Eles ficaram em silêncio, mas os olhos brilhavam. Eu topo, disse Silvia. Já era tempo de algo assim existir. João apenas assentiu. Cuidarei da parte jurídica com todo o respeito que essa proposta merece. Mas, mais do que isso, quero participar como gente, como alma. E Marina chorou. Você não tem ideia do quanto isso me cura só de ouvir. Eu passei anos tentando fazer meu negócio sobreviver num mundo que exige que a gente endureça. Talvez agora eu possa prosperar sem me apagar. Saímos daquele encontro sem contrato, sem logo, sem papel timbrado, mas com algo que não se fabrica. Propósito vibrando em sintonia. Nos dias seguintes, começamos a organizar tudo. Um nome nasceu com suavidade. Raiz Clara. Consultoria em negócios conscientes. Enquanto isso, os contratos que vieram comigo começaram a florescer. Júlio da Meivele triplicou a proposta. Disse que confiava ainda mais agora que eu estava solta. Renata, da startup, fez questão de indicar a Raiz Clara para outras 5 empresárias que ela conhecia. Seu Raimundo, emocionado, nos presenteou com um espaço físico para o primeiro escritório. Um galpão reformado da construtora, com janelas enormes e jardim ao redor. O curioso? Tudo isso em menos de 30 dias após minha demissão. E do outro lado, começaram os rumores. A antiga empresa menos, onde me disseram que eu tinha baixo desempenho, estava enfrentando cancelamentos sucessivos de contratos, clientes reclamando da frieza, da burocracia, da ausência de sensibilidade. Carlos, o novo diretor, estava sendo pressionado. Alguns colegas, em segredo, me escreveram dizendo que o clima por lá era de ruína. E então veio o inesperado. Recebi um e-mail de Carlos. Mantovani. Assunto? Podemos conversar? Respirei fundo antes de abrir. O texto era breve, mas pesado. Luciana, admito que as decisões tomadas foram precipitadas. Não conseguimos sustentar os contratos que eram seus. Houve ruídos. Houve arrogância. Gostaria de te encontrar para uma conversa, talvez um café fete ou notebook. Fui caminhar. O Igor queria responder. Queria dizer, agora é tarde. Queria devolver a dor com dor. Mas o que vibrou mais alto foi outra coisa. Algo que aprendi com os tropeços da vida. Quando a gente se eleva, o universo cuida da justiça. No final da caminhada, sentei num banco. Olhei o céu. Fechei os olhos e deixei que o vento me dissesse o que fazer. Decidi responder, mas não como forma de retorno, não como revanche, apenas como encerramento de ciclo. Respondi com respeito. Marcamos o café. E naquela noite, ao apagar as luzes do escritório da Raiz Clara, menos que ainda nem tinha móveis suficientes, agradeci, não só pelo que conquistei, mas por tudo o que perdi. Porque às vezes, perder é a única forma de reencontrar quem você sempre foi. A vida tem um jeito estranho de nos levar de volta para os mesmos lugares. Só que com outros olhos. Entrei no café, onde combinei de encontrar Carlos, com alguns minutos de antecedência. Escolhi uma mesa no canto, de frente para a janela. Curioso, era quase o mesmo tipo de lugar onde minha antiga mesa ficava, antes de ser removida sem aviso. Ali, no reflexo do vidro por um instante,
Vi a mim mesma, de meses atrás, tentando se encaixar, tentando não desagradar, tentando ser útil, produtiva, desejada. Mas agora, eu estava inteira, e sabia. Não sou descartável. Sou essencial no que vibro, e onde vibro, floresce. Carlos chegou pontualmente, camisa social sem blazer, expressão mais suave que de costume. Talvez pela ausência do cenário corporativo, que sempre o protegia. Cumprimentou-me com um aceno contido. Luciana menos disse, sentando-se menos agradeço por ter aceitado encontrar comigo. Eu vim porque há algo a ser encerrado. Respondi. E ciclos merecem respeito, até os dolorosos. Ele engoliu seco, olhou pela janela. Depois me encarou. Fui injusto. A empresa. Esta é Mqueira. Muitos dos contratos que você cuidava foram perdidos. Tentamos substituir loss com rapidez, com eficiência de mercado, mas esquecemos do principal. As pessoas fiquei em silêncio, eu não compreendi o que você fazia ali. Para mim, você era boa sim, mas passiva. Eu achava que precisava de mais agressividade, mais vendas, novas. Só que agora entendi. Você não vendia, você cuidava. E é isso que ninguém conseguiu replicar. Respirei fundo. Era difícil ouvir aquilo, porque o reconhecimento que chega depois da dor nunca cura totalmente, mas pode libertar, Carlos. Falei com firmeza, menos o que você fez me tirou o chão, mas também me devolveu a alma. Eu estava me apagando ali dentro, me moldando, um ambiente que não sabia mais reconhecer o valor do invisível. Você me demitiu, mas, sem querer, me libertou. Ele abaixou os olhos. E você construiu algo extraordinário. O nome Raiz Clara chegou até mim por clientes. Falam, com brilho nos olhos. Dizem que é como se tivessem voltado a respirar. O que você criou é o que o mercado inteiro está tentando fingir que entende, mas não tem coragem de viver. Nesse momento, algo se quebrou dentro dele. A armadura, o papel de líder, o arquétipo do gestor racional. E pela primeira vez, vi o homem por trás do cargo. Eu queria pedir desculpas, disse, não só como executivo, mas como CEO. Eu não enxerguei você. Fechei os olhos por um segundo. Senti o ar entrando devagar. Não precisa do meu perdão, Carlos. Precisa do seu. Ele franziu o senho, perdoar a si mesmo por ter se desconectado tanto da própria essência, a ponto de achar que pessoas são números. Eu, não sei se consigo, vai conseguir. Quando parar de buscar poder e começar a buscar sentido. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio profundo, não constrangido, silêncio de cura. Ele se levantou, me ofereceu a mão, eu apertei, com gentileza, mas sem apego. Na saída, ele disse, se um dia quiser voltar, as portas estarão abertas. Sorri, um sorriso que não prometia retorno, apenas compreensão. Eu não volto onde precisei sumir para ser respeitada. Dei as costas e saí, sem peso, sem dor, sem pressa, ali, no meio da tarde cinza de São Paulo, entre o som dos carros e o murmúrio das calçadas, eu percebi, o ciclo havia se encerrado. E não com mágoa, mas com dignidade. À noite voltei para casa e sentei diante do altar que montei com cristais, lavanda e uma vela acesa. Fechei os olhos, toquei o chão com as mãos, senti um calor leve nas palmas. E, de mim, uma frase sussurrou, clara como o nome que escolhi para a empresa. Você não perdeu, você lembrou quem sempre foi. A Raiz Clara havia nascido, mas mais do que uma consultoria, ela era um símbolo de tudo o que floresce quando paramos de lutar para sermos aceitos e começamos a vibrar o que somos, mesmo que ninguém entenda. Ainda, nos dias que se seguiram, algo começou a se rearranjar dentro e fora de mim. Não era a euforia, tampouco uma explosão de sucesso como se vê nos filmes, era outra coisa. Mais silenciosa, mais firme, mais real. A Raiz Clara crescia, com o mesmo ritmo da natureza, em silêncio, com raízes antes de folhas, cuidando do invisível antes de mostrar o visível. Nossos primeiros atendimentos não foram focados em números, foram conversas, escutas
rituais leves de reconexão, empresários que nunca haviam meditado, parando por 3 minutos para sentir a própria respiração antes de uma decisão importante. Ninguém pedia ROI imediato, porque, pela primeira vez, sentiam que estavam sendo vistos como inteiros, como gente, um cliente, um homem de 50 e poucos anos, dono de uma rede de academias. Menos me disse chorando, após o encontro: Luciana, eu passei 20 anos achando que eu era só um corpo correndo atrás de metas. Hoje, pela primeira vez, me senti um ser humano completo dentro do meu próprio negócio. Isso não tem preço, e é verdade, não tem mesmo. Enquanto isso, os nomes da antiga empresa continuavam a surgir. Clientes que antes nem tinham contato direto comigo agora buscavam por minha voz. Diziam coisas como: "É com você que eu quero continuar." Eles me ligaram, mas parecia uma ligação sem alma. Lá, tudo virou venda. Aqui, ainda tem cuidado. Eu não precisava fazer propaganda, a energia circulava sozinha. Era como se o universo dissesse: continue vibrando o que é verdadeiro, o resto eu trago. E ele trouxe, fomos convidadas para participar da Conferência Nacional de Negócios Conscientes, um evento onde raramente pequenas consultorias e mas nosso nome apareceu pela indicação de uma CEO que dissera: elas não vendem soluções, elas sustentam presença. E isso no mundo de hoje é revolução. Fui escalada para um painel chamado Relacionamento ou Transação, que sustenta o futuro. Na hora em que pisei no palco, as luzes fortes tentaram me intimidar, mas bastou olhar para o público e ver os olhos de tanta gente que, mesmo engravatada, menos carregava uma fome antiga de significado. Comecei minha fala assim: boa tarde, eu sou Luciana. E antes de tudo, sou alguém que foi descartada por não performar o suficiente menos, mesmo gerando 40% da receita de uma empresa. Me disseram que eu precisava ser mais faminta. E foi aí que percebi: há uma fome que destrói e outra que desperta. A sala ficou em silêncio. Continuei. Fundei a Raiz Clara, não para competir com os modelos tradicionais, mas para oferecer algo que não cabe em metas. Cuidado vibracional, relação com propósito, negócio com alma. Contei sobre os 3 clientes que me acompanharam no primeiro dia, sobre a conversa com Carlos, sobre como os contratos que ficaram sangravam, e como os que caminharam comigo floresciam. Mostrei números, sim, mas mais do que isso, mostrei histórias, e encerrei com uma pergunta: o que sustenta seu negócio? Quando os holofotes se apagam, silêncio. Mas não era o silêncio da dúvida, era o silêncio da alma tocada. Ao final, fui cercada por pessoas, algumas em lágrimas, outras com olhos marejados e mãos firmes. Você me lembrou por que comecei. Posso te apresentar ao meu conselho, seu modelo é o futuro, mas é também o resgate do passado. Voltei para casa naquela noite sem euforia, só com gratidão. E a sensação doce de que, pela primeira vez, minha vida profissional e minha vida espiritual não estavam mais em lados opostos. Deitei, apaguei a luz e, no escuro, sorri, porque finalmente compreendi: não era sobre vencer, era sobre vibrar, em verdade, até que a verdade vencesse por mim. 6 meses se passaram desde o dia em que fechei a porta da empresa onde fui desligada. 6 meses desde a última vez que vesti aquela velha roupa de esforço para caber em ambientes que não me queriam inteira. Hoje, minha rotina começa diferente, não mais com o som do despertador forçando o tempo, mas com um breve silêncio, um chaquente, uma oração sussurrada: universo, que eu esteja a serviço do que vibra com amor. O escritório da Raiz Clara está de pé, simples, iluminado, cheio de plantas e janelas abertas. Recebemos clientes com café fresco e incenso aceso, não para impressionar, mas para lembrar que cada reunião é na verdade um reencontro. Nossa equipe cresceu. Silvia agora coordena uma área chamada Estratégias com Alma, que ajuda empresas a desenharem suas metas baseadas não em pressão, mas em propósito. João implementou um novo modelo de contrato que inclui cláusulas de bem-estar emocional para os fundadores. Sim,
cláusulas que garantem pausa, silêncio e autonomia espiritual dentro dos acordos empresariais. E Marina conduz círculos mensais com mulheres empreendedoras que desejam manifestar prosperidade sem perder a leveza da ALMAEEU. Eu cuido dos relacionamentos, mas agora de um outro lugar. Não mais como a mulher que precisava provar seu valor, mas como a mulher que sabe, meu valor nunca esteve em julgamento, estava apenas adormecido em mim. Caminho pelos corredores da raiz clara, com os pés no chão e o coração no alto. Vejo os rostos de quem chega carregando ansiedade, medo, cansaço, e que sai com brilho no olhar, não porque resolveram todos os seus problemas, mas porque foram lembrados de quem são. Um dos nossos maiores contratos hoje vem de uma empresa multinacional que, pasme, era concorrente da organização que me demitiu. Eles ouviram sobre mim em um podcast. A CEO me ligou, emocionada. Disse que chorou ouvindo minha história. A gente precisa disso aqui dentro. Não de discursos prontos, mas da presença que você carrega. Vem nos guiar. E lá fui, mas não com proposta, slides ou métricas. Fui com flor de lavanda no bolso e a coragem de ser quem sou. E pela primeira vez, vi uma sala de diretores de uma empresa gigante. Fechar os olhos em silêncio por 3 minutos. Vi homens e mulheres acostumados com pressão voltarem a respirar. Eles assinaram o contrato uma semana depois. Um projeto de 1 ano, com cláusula de renovação automática e abertura para integrar espiritualidade à liderança, enquanto isso, a antiga empresa, menos a mesma que alegou minha baixa performance, seguiu perdendo força. Carlos deixou o cargo. Ou cancelou. Cortou verba de expansão. Alguns dos meus antigos colegas migraram para empresas menores, dizendo que preferiam ambientes mais humanos. Uma tarde, recebi uma carta de papel reciclado. Iradu, uma ex-estagiária, que me conheceu no meu último ano naquela empresa. Ela escreveu: Luciana, você era a única que me chamava pelo nome, a única que perguntava como eu estava antes de me mandar uma tarefa. Hoje, tenho minha própria consultoria de impacto social, e foi por sua causa. Obrigada por me lembrar que ser gentil não é fraqueza, é revolução. Chorei como se fosse minha própria filha escrevendo. Chorei porque entendi que aquilo que a gente entrega em silêncio volta em forma de cura. Numa noite de lua cheia, fomos convidados para apresentar a Raiz Clara num festival de espiritualidade e negócios em Minas Gerais. Um evento à beira de um lago, velas acesas, risos baixos, mantas no show ali, de pés descalços e alma em paz. Eu disse a frase que me guiava desde o início. O que me derrubou foi o que me levantou com mais raiz. O público ficou em silêncio. Mas havia algo no ar, uma vibração que atravessava o corpo. Uma certeza, não era mais sobre mim, era sobre um chamado coletivo, sobre um novo jeito de existir no mundo. Mais suave, mais vibracional. E ali, diante de tantas almas em despertar, entendi que minha demissão foi o plano mais sutil do universo para me devolver a vida. Certa manhã, acordei antes do sol. O céu ainda carregava os últimos tons azulados da madrugada, e a cidade parecia suspensa entre o ontem e o hoje. Levantei devagar, sem pressa. Fui até o quintal, descalça. A terra ainda estava fria. Fechei os olhos e me lembrei de um sonho. Eu caminhava sozinha por uma floresta. Tudo era escuro, mas havia uma luz dourada pulsando do meu peito. Quando olhava para trás, via pegadas. Não no chão, mas na água. E ao final do caminho, uma voz sussurrava: Você deixou rastro no invisível. Acordei com essa frase como um eco suave no coração. Fui até o altar da Raiz Clara, aquele pequeno espaço onde acendemos uma vela toda segunda-feira, antes das reuniões. Ali repousava uma pedra ametista, uma pena branca e o primeiro contrato, assinado à mão por seu Raimundo. Sentei diante do altar, respirei e chorei, mas foi um choro diferente, não de dor, nem de saudade. Foi um choro de integração. Um reconhecimento interno de que, pela primeira vez na vida, eu não estava em falta comigo mesma. Durante muito tempo, meu esforço foi para me manter. Depois, para me provar. E por fim,
para sobreviver dentro de sistemas que não sabiam o que fazer com alguém como eu, cuidadora, gentil, profunda, firme, mas agora eu não precisava mais explicar, nem convencer, nem me encolher. Minha jornada havia mudado de direção. E mais do que isso, havia alcançado um nível de clareza que nem a própria Luciana de 9 anos atrás seria capaz de imaginar. Numa segunda-feira qualquer, recebi um convite para palestrar num congresso internacional sobre neurociência da presença. O evento reuniria nomes como Greg Braden, Bruce Lipton e Joe Dispenza. Eu li o e-mail 2 vezes, sem acreditar na biografia enviada para a programação. Eles haviam escrito: Luciana Ribeiro, fundadora da Raiz Clara, pioneira no Brasil em práticas vibracionais de negócios conscientes, conhecida por transformar relações empresariais com base em escuta, frequência e coerência afetiva. Respirei fundo, fechei o e-mail e olhei para uma foto antiga que guardo na parede do escritório. Era de quando eu tinha 22 anos, trabalhando de atendente num balcão de padaria. Na foto, eu sorria, mas meus olhos pediam silêncio. Fiquei olhando para ela por alguns minutos, como se estivesse olhando para uma filha ou para alguém que sobreviveu à dor de não ser ouvida. Aproximei minha mão da moldura e sussurrei: Obrigada por não desistir. Depois, escrevi uma carta que nunca enviei, endereçada a mim mesma, para a mulher que há meses saiu pela porta daquela empresa com 2 caixas e um coração ferido. Na carta, escrevi: Você achou que estava sendo rejeitada, mas estava sendo empurrada para seu destino. Volca pensou que estavam apagando seu nome, mas na verdade estavam tirando o véu para que você visse seu próprio rosto. Você chorou por ter perdido um cargo, e hoje você dança por ter ganhado uma missão. Fechei a carta com um laço de fita lilás. Coloquei dentro de um pequeno baú de madeira, que guardo para símbolos de recomeço. E ao fechar, mentalizei que cada mulher que for apagada reencontre sua própria luz, que cada ser que for arrancado de onde achava que pertencia seja guiado até onde vibra com verdade, que cada fim seja um começo com raízes. Naquela noite, sentei no chão do quarto e fiquei em silêncio. Nenhuma música, apenas o som da minha respiração e o pulsar do que me tornei. Entendi. Enfim, o que o universo havia feito. Ele não me puniu, não me abandonou, não me tirou nada. Ele apenas me reposicionou. Me reposicionou dentro de mim. E agora, tudo o que chegava era reflexo disso: clientes, conexões, convidados, convites, mas acima do tudo paz. Porque no fundo, a manifestação mais poderosa que existe não é a de riqueza, nem de sucesso. É a manifestação de um estado de consciência onde nada falta. Hoje, eu não luto mais para ser vista. Parece simples quando dito assim, mas essa foi a maior libertação da minha vida. Por tantos anos, eu quis ser reconhecida, quis ser validada por números, por cargos, por sorrisos formais que escondiam julgamento. Quis ser aceita, quis ser valiosa. Mas o que eu não sabia menos ou não lembrava menos é que o valor real não precisa gritar. Ele pulsa. Ele pulsa no silêncio de quem permanece íntegra. Pulsa na calma de quem diz não com amor. Pulsa no olhar firme de quem caminha mesmo quando tudo parece desmoronar. E agora, olhando em retrospecto, vejo que o momento mais doloroso da minha trajetória, menos aquela demissão inesperada e injusta menos, foi, na verdade, o ponto mais divino da minha expansão. O dia em que me disseram que eu era baixa performance. Foi o mesmo dia em que o universo decidiu me mostrar o que acontece quando você para de implorar para ser validada e começa a vibrar o que veio ensinar. A Raiz Clara, hoje, não é apenas uma empresa, é um campo de cura para empresários, para líderes, para mulheres que um dia ouviram, que já deram o que tinham que dar, para homens que cansaram de vestir armaduras para sobreviver. Ela é o reflexo do que acontece quando se vive a espiritualidade, com os 2 pés no chão,
sem promessas milagrosas, sem fórmulas prontas, mas com a coragem de estar presente, mesmo na dor. Aprendi que cura não é ausência de feridas. Cura é quando a ferida para de gritar, porque foi acolhida, e o medo deixa de comandar, porque foi escutado com ternura. É quando a pressa silencia, porque algo mais profundo tomou o leme. E acima de tudo, cura é quando você olha para sua história e entende que nada foi desperdício, nem a humilhação, nem a invisibilidade, nem a despedida fria. Tudo, absolutamente tudo, foi preparação. Hoje, ao final de cada atendimento, costumo perguntar ao cliente: o que está vibrando em você agora? Alguns respondem com palavras, outros com lágrimas, mas a maioria apenas fecha os olhos e sorri, porque há sensações que não cabem na linguagem, só cabem na alma. E é por isso que escolhi contar minha história. Não para provar nada, não para ensinar nada, mas para entregar o que me foi dado. Porque sei que talvez você, que me escuta agora, esteja passando exatamente por esse lugar. A perda, o corte, a sensação de que não há mais chão. E se for o caso, quero que saiba, você não está sendo punida, está sendo reposicionada. Não é o fim, é o início da parte mais sincera da sua vida. Não é sobre vingança, é sobre libertação. Não é sobre retorno, é sobre reencontro. Talvez você tenha sido retirada de um ambiente que já não vibrava mais com a sua frequência. Talvez tenha sido descartada por pessoas que não sabiam sentir a grandeza do que você entrega em silêncio. Mas isso não define você. O que te define é o que você vibra quando ninguém está olhando. É a intenção por trás dos seus gestos. É a coragem de continuar suave em um mundo que aplaude a pressa. Então, se agora parece escuro, lembre-se. A semente também fica em silêncio por um tempo antes de florescer. Mas ela floresce. Quando a alma assume o comando, ela floresce. E um dia, sem aviso, você também vai olhar para trás e perceber que aquele momento de perda era, na verdade, o universo te colocando de volta no seu caminho. Com raízes, com verdade, com clareza e, acima de tudo, com paz. Sei, essa história tocou seu coração. Deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou, porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias